Boa noite, amigos e amigas. É uma imensa satisfação recebê-los mais uma vez em mais uma atividade da nossa casa, Centro Espírita Joana d'Arc, este espaço virtual que há algum tempo estamos consolidando os nossos encontros para a realização de mais um momento iluminativo. Amigos, antes de efetivamente começarmos, gostaria de deixar aqui alguns recados sobre as atividades da casa. Todos os domingos, às 16 horas, nós temos o nosso grupo de estudo e, comumente, às 18 horas, a nossa palestra, nosso momento de exposição. E às segundas-feiras, a casa também está disponibilizando as atividades, como de praxe, também no movimento virtual. E amanhã, segunda-feira, dia 24 de agosto, especificamente às 18 horas, teremos o estudo A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas, e às 19h30, palestra Amai os Vossos Inimigos, com Luiz Augusto dos Santos. Hoje, a nossa exposição será com a nossa querida amiga e sempre parceira, Salustra Carvalho, que estará conosco falando sobre pandemia, será o fim dos tempos? Lembrando que no decorrer da palestra, todos vocês podem estar mandando perguntas, alguns questionamentos, algumas reflexões, e ao término da exposição, a Salustra estará conosco dentro da medida do possível, respondendo às principais indagações que forem surgindo. E para iniciar este momento, eu gostaria de fazer aqui a leitura de uma mensagem reflexiva da obra Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que é a mensagem 93, que transmite a seguinte reflexão: cuida-te, para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando insetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo e o êxito te será inevitável. Vamos orar, queridos amigos? Vamos fechar os nossos olhos, sintonizando a presença iluminativa de Jesus em nossas vidas, ansiando as mais doces vibrações diante de nós, clamando ao Mestre. Divino amigo, eis-nos aqui em mais uma oportunidade rica de encontro contigo, com o vosso Evangelho, com os amigos, ainda que distantes, mas sintonizados, formando a mesma psicoesfera, nos colocando no mesmo padrão vibracional. Ensina-nos, Senhor Jesus, um pouco mais de Ti esta noite, para que possamos apreender mais deste roteiro lindo que foi a Tua vida, deixado pelo Teu Evangelho. Que a nossa amiga expositora Salustra possa ser hoje o arauto de Ti, que irá nos conduzir com belas palavras na mais doce viagem, rumo a uma reflexão que irá apacentar os nossos corações no momento de tamanha e constante tristeza que paira sobre a orbe terrestre. Que possamos estar com os corações apacentados, corações vibrando positivamente, para que possamos seguir a nossa jornada neste momento tão delicado. Seja conosco, nos conduza e abençoe a nossa atividade. Que assim seja. Amigos queridos, lembrando que vocês podem e devem nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, @JoanaDarkMT, para
ter uma noção, né, de como que estão as nossas atividades e compartilhar conosco aí de nossos exercícios do Evangelho Redivivo. Retomo, né, a questão de que vocês podem estar fazendo as perguntas devidas e ao término da exposição, a nossa amiga Salustra estará conosco, tentando dirimir aí as principais dúvidas. Salustra, neste momento, a palavra está contigo, nos conduza, minha querida. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Hugo, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos, pelo carinho, pelas boas vibrações, pela mensagem sublime de Joana de Ângelos para nós. Peço que se tiver alguma coisinha aí durante a transmissão, nos avise para a gente poder corrigir, tão logo a gente retomar a nossa conversa. A Casa Joana d'Arc me convidou para esse tema tão gostoso e tão atual. Será o fim dos tempos, né? Pode deixar aí, tia, a apresentação, que a gente já começa a introduzir. Ai, que legal. Quero agradecer ao Tiago, que está nos ajudando aí, como se fosse, como ele mesmo diz, como se fosse um amigo espiritual. Não está presente fisicamente, mas está ali na retaguarda nos ajudando. Muito obrigada. E nós vivemos um tempo em que nós estávamos acostumados a sermos anestesiados pela dor. A gente criou uma cultura de repulsa à dor, né? Qualquer que seja a dor de cabeça, a dor no corpo, a dor na alma, a tristeza, a gente corre e vai anestesiar, corre e vai medicar. Nós fomos, ao longo da nossa história, e mais recentemente, condicionados a evitar a dor. Nós não podemos entristecer, nós não podemos sofrer o luto de uma separação, um luto de um desencarne, um luto de um desemprego. A fila tem que andar, a gente tem que correr, tudo tem que mover muito rápido, assim como a velocidade da internet, assim como a velocidade das informações. Então, a gente absorveu esse novo estilo de vida como uma regra. E aí a gente é deparado com essa pandemia para nos dizer: olha, não é bem assim que funciona. A gente tem que sentir a dor, sim. A gente tem que vivenciar a dor, sim. E aí a gente corre lá, diante dessa temática que a casa nos propôs, tem lá o capítulo 18 do livro A Gênese, maravilhosamente conduzido, tema por Allan Kardec, e pela espiritualidade superior. Aí pergunta: será que são chegados os tempos? Kardec já no começo, eu quero até assim, já me justificar de antemão, porque eu leio Kardec e eu dou uma empolgada forte, sabe? Eu sou fã dele desde quando eu era adolescente, eu já lia, inclusive eu fui reler a minha Gênese e estava toda arriscadinha, está todo quebradinho o meu livro, porque desde quando eu era adolescente eu era mais aplicada que agora que eu estou mais velha. Mas, enfim, todo riscadinho, e eu falei: meu Deus, quando eu li isso há 15 anos atrás, quando que eu ia pensar que isso que a gente está vivendo hoje aconteceria, né? E aí, todas as palavras que eu trouxe aí nessa apresentação são de Kardec. São todas as palavras dele, não é nenhuma palavra minha. Tem uma frase lá que eu retiro em que ele transcreve uma mensagem de Arago, um espírito superior, mas no mais são todas palavras de Kardec. E já no começo, quando ele nos introduz sinais do tempo, ele coloca lá que são chegados os tempos, aí ele divide: olha, tem uma turma que são os incrédulos, que falam: não, que é isso, não está acontecendo nada demais, é só uma doencinha que chegou aí, é só uma novidade que a gente está passando, mas já já a gente vai passar. Inclusive, esses incrédulos que ignoram o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, não colocam em conta a presença de Deus nesse processo que a gente passa. E o restante da turma
é um movimento místico, sobrenatural, a chegada dos novos tempos, né? Aí a gente vê a explosão em Beirute, a gente vê uma porção de coisas nevando no Brasil. Ah, Senhor, é o apocalipse, é o fim dos tempos, né? A gente tem essa tendência também de olhar sempre para o lado negativo das coisas. E a doutrina espírita, ela é consoladora, ela é a revelação, a terceira revelação, a primeira Moisés, a segunda Jesus, a terceira doutrina espírita, o consolador prometido, por quê? Vem nos consolar, não vem resolver nossos problemas, não vem solucionar, vem nos consolar através da informação. Nós vivemos 1000 anos na Idade Média, né? Do século V ao século XV, a Idade das Trevas, em que nós estávamos suprimidos de conhecimento, suprimidos do saber verdadeiro, e aí, após esse período, vem o Renascimento, vem o Iluminismo, o conhecimento, as artes, e vem esse período em que nossa mente é convidada a se abrir. E nesse momento em que nós estamos passando agora, será que são chegados os tempos? Kardec, em 1868, vem nos dizer tudo que está acontecendo agora. Eu recomendo de coração, leia esse capítulo da Gênese, capítulo 18, é o penúltimo. Pode seguir, amigo. E aí, Kardec diz: tudo é harmonia na criação. Quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente fica apaixonado por Ele e tem certeza de que Ele é um Pai justo, soberano, bom e misericordioso. Não há capricho na inconciliável, não há capricho inconciliável na sabedoria divina. Deus não faz as coisas para brincar com a gente. Ele não escolhe a esmo, ao acaso, as situações em que somos enredados sem motivo. Não existe acaso, não existe ocaso. O cumprimento de certas coisas tem razão na marcha do conjunto. Então, isso que nós, humanidade, estamos vivendo hoje, cada um de nós no seu isolamento, ou cada um de nós no enfrentamento do que estamos passando, estamos vivendo no nosso cadinho um reflexo do que a humanidade inteira está passando. Estamos submetidos à lei do progresso. Quando pergunta, não existe fatalidade? Existe. Nossa fatalidade é o progresso. Se tem algo a que estamos submetidos, sem escolha, é o progresso. Haveremos de progredir, haveremos de crescer, quer queiramos ou não. E aí a pandemia vem de um jeito, de uma maneira bem bacana, né? Sem escolher âmbito social, educacional, sociológico, étnico. Opa, vamos todo mundo passar pela pandemia, para que a gente possa, de uma forma mais rápida, aí se diz lá no Livro dos Espíritos, na lei de destruição, pega todo mundo, põe na mesma bacia, para que isso possa acelerar o nosso progresso. Aí vem Kardec dizer que a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. E aí, o que nós achamos da nossa casa terra? Como é que está a nossa casa, o nosso lar terra? Esse momento de pandemia está revelando o que sobre nós, humanidade? Ele diz, a perfeição, a limpeza da casa está de acordo com quem mora nela. Então, se não está muito limpa, não está muito higienizada, esse é o momento de higienizar. Esse é o momento de limpar. Então, nossa, mas e aí você fala dessas coisas dando risada, né? Alegre, eu estou aqui sofrendo. Que bom que estamos sofrendo. A dor ela é necessária. A dor de muitas vezes nós sentirmos algo agora que antes, numa vida corriqueira e comum, a gente não perceberia. Quantos de nós estamos sendo compelidos a conviver com os filhos em casa e educá-los, a valorizar o trabalho dos professores? Quantos de nós estamos sendo compelidos a conviver o dia inteiro com nossos filhos, nossos cônjuges, nossos parentes, nossos familiares?
Não é? Ai, mas no começo, eu já vi vários memes, né? No começo da pandemia, as pessoas olhando a pandemia de uma forma poética, de uma forma bonita, né? Aí agora já está muita gente gorda, muita gente divorciada, muita gente acabada, deprimida, né? Porque a gente tem esse hábito pueril, esse hábito infantil mesmo, de pedir agora e querer que aconteça em seguida, né? O Gabriel, meu filho de 10 anos, ele pede para mim uma coisa hoje e já quer que no dia seguinte eu entregue para ele. E aí esse é um processo de aprendizado para ele. Olha, meu filho, existem períodos para você ganhar presentes. Seu aniversário, Natal, Dia das Crianças. Se você tira uma nota muito boa na escola, passa de ano, a gente comemora, mas tem que ter um motivo para você ganhar um presente. E aí, até mesmo esse período, essa dor, essas dores, nos convidam a não só amadurecer a nossa relação conosco, com os nossos entes queridos e com a divindade. Porque o que nós, muito de nós, estamos fazendo nesse momento é questionar a divindade, né? Ué, mas a gente não é cristão? A gente não é espírita? Estamos nós questionando o poder de Deus, de como contornar as coisas, de como organizar o universo? Então, quando nós estamos assim, está faltando para a gente conhecimento. É isso que a doutrina espírita vem nos proporcionar. Fala, olha, quando Kardec falou essa frase aí da casa e do habitante, para dizer, olha, nossa casa, a terra, está precisando de uma limpeza. Pode continuar, Ti. Daquilo que o homem se faz hoje, pode concluir o que será um dia. Então, todas as vezes que a gente for estudar, inclusive sob a perspectiva da angústia, da dor, da aflição, da preocupação, a gente sempre, na doutrina espírita, a gente sempre vai voltar um olhar maduro, um olhar responsável, para que, assim, nossa, como Freud diz, né, que parte dessa confusão aí tem você envolvido, né? Que parte dessa confusão de que te queixas, você tem responsabilidade. É se responsabilizar. Essa dor de reavaliar as nossas escolhas, essa dor, essa agonia da autonomia. Muitos de nós estamos trabalhando em home office, né? E aí você tem a sua jornada de trabalho dentro de casa. Você vai trabalhar às 8 horas, não tem seu chefe te olhando, você vai fazer todas as coisas certinho. Olha o exercício da ética, olha o exercício de estar produzindo ou não, porque não vai ter ninguém te supervisionando diretamente. Quantas questões estão nos trazendo esse momento? Viver na simplicidade, viver no cadinho de casa, mas capaz que Kardec ia imaginar um trem desse no século XIX, 1868. Mas ainda assim ele nos fala. E traz, nessa introdução também, daquilo que a gente se faz hoje, é o que a gente será amanhã. Nós estamos com talentos. Lembra da parábola do Cristo? Teve um que ganhou 5, teve um que ganhou 2, teve outro que ganhou 1. Cada um cuidou dos seus talentos de um jeito. Muitos de nós estamos nos comportando que nem aquele que ganhou um talento e ficou com medo, enterrou o talento. Ah, porque agora é a pandemia, eu vou dar uma segurada, eu vou me esconder aqui, eu vou. Não vou me mostrar, porque eu não estou na mídia, eu não estou aí na frente, não estou convivendo pessoalmente com as pessoas. O que mudou? Nós deixamos de ser quem nós somos por estarmos dentro de casa, por não estarmos frequentando ambientes públicos? O que, na verdade, mudou? Se não, continuamos quem nós somos, ou não, não é mesmo? Então, quando a gente se depara com uma dor que esteja nos paralisando, trazendo a parábola dos talentos, a gente está se comportando que nem aquele servo, que no final o patrão diz: servo infiel, te dei um talento e você escondeu, mas eu tive medo, Senhor. Vai. Quando a gente pega, mesmo nesse momento, nossos 5 talentos, trabalha, corre atrás, produz, leva 10, opa, a gente está usando bem. Quando a gente pega esse único talento em terra, porque a gente está esperando uma boa oportunidade para reproduzir o talento, a gente está sendo servo infiel.
A gente não está entendendo bem a oportunidade. E aí hoje teve, infelizmente, o time do Neymar perdeu, mas eu ouvi alguma frase assim: Neymar só está onde está porque ele se tornou Neymar. Aí ele foi parar num time de futebol mundial, reconhecido, premiadíssimo. Ele não foi colocado lá, nesse time reconhecido internacional, porque ele nasceu Neymar. Ele se tornou Neymar. Da mesma sorte nós haveremos de nos tornarmos grandiosos, merecedores, usando os talentos que a vida nos dá. Vamos lá, amigo. Pode ir para isso. Quando, pois, a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos por Deus estão chegados. E aí a temática, né, de hoje, será o fim dos tempos? Ah, os tempos são chegados quando a humanidade estiver madura. Então ainda não são chegados os tempos, mas sim uma fase transitória, uma fase em que estamos saindo da puerilidade, da infantilidade emocional e moral, para sim um período de ampla maturidade. Vamos lá. Deus vela, pois, incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados dos pormenores, conforme as atribuições aferentes ao seu grau de adiantamento. Eu trouxe esse trecho porque a gente pensa que muitas vezes a gente está sozinho, que tudo isso está acontecendo e a gente está largado. Não, se a gente lê, inclusive, aquele livro Brasil, Pátria do Evangelho, é um título grande, eu quase nunca lembro o nome inteiro. Brasil, Pátria do Evangelho, Jesus está reunido com o anjo Ismael e tantos outros ministros organizando a estrutura espiritual do Brasil, e ali a gente percebe que o Brasil está amparado espiritualmente para o nosso progresso, para a nossa evolução, para trazermos aqui o cristianismo redivivo. A gente pensa, será que a gente pensa que nesse momento todo a gente está sozinho? Que a gente está desamparado? Que Deus não está olhando por nós? Aí muitas vezes eu vou fazer oração, quando eu vou pedir a Deus, eu penso, nossa, mas Deus já sabe o que está acontecendo. Né? A minha prece é no sentido de pedir reforço, de me voluntariar, Senhor, me coloca à disposição, eu quero ajudar, eu quero servir, naquilo que for preciso, nesse momento de dor, de sofrimento, de agonia, me coloque à disposição. Muitas vezes a gente não sabe, e é através da prece que a gente se coloca à disposição, pede forças, porque muitas vezes a gente cai também. Acontece. Mas é esse conhecimento, isso que Kardec nos traz, nos dizendo: olha, tem toda uma equipe trabalhando a favor de nós nessa fase de transição. Tem todo um pessoal de altíssimo escalão nos acompanhando. Vamos lá. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação dos sentimentos. Então, quando a gente pensa que é o fim dos tempos, né, que o que mais está para acontecer, né, a gente está bandeando, como se diz, para um lado muito materialista, místico e sobrenatural das coisas, né? É o que Kardec diz, inclusive, no capítulo novo, falando da nova geração. Se a gente está esperando isso, fiquemos todos tranquilos, não vai acontecer. É o que ele está dizendo aí. É o desenvolvimento da elevação dos sentimentos, é o progresso moral. Quando a gente lê sobre o amor no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro define de uma maneira sublime. Ele diz que o amor é o grau máximo dos sentimentos. É depois que a gente saiu da primitividade, como fala, do instinto, depois a gente vai para as sensações, aí a gente vai para as sensações, e aí a gente vai na sublimação do que a gente sente, que é o amor. Então, nós estamos nesse processo de elevação dos nossos sentimentos. Kardec diz que é o progresso moral. Esse é o momento do progresso moral. Se a gente está pensando que é o fim da Terra, que Deus vai fazer com a gente, que nem aconteceu com o dinossauro, né? Vai chegar asteroide, a gente vai morrer. Sinto muito, mas não vai acontecer. Vai ser algo muito mais difícil.
Porque é muito mais doloroso a gente lidar com o fim de um relacionamento, a gente lidar com a dor da autonomia, como diz Rossandro. Rossandro, eu recomendo, tem uma palestra maravilhosa dele falando assim, aprendendo a lidar com a dor, com os diversos tipos de dor, chama a palestra do Rossandro. É bem no começo da pandemia ele dá essa palestra. E aí ele qualifica diversos tipos de dor. E ele fala que existe uma dor que chama dor da autonomia. É a dor de você saber que você que tem que resolver as coisas, que ninguém pode fazer por você, né? A nossa elevação moral, o nosso progresso moral, só cada um de nós pode fazer por nós mesmos, porque só eu sei aquilo que me toca, só eu sei o meu desejo central, só eu sei o que de fato em mim me machuca, é difícil de eu lidar, se é o meu ciúme, se é a minha inveja, se é a minha baixeza, se é a minha maledicência, se é meu orgulho, se é meu egoísmo, ou se é tudo isso, só cabe a mim. E, por conseguinte, é preciso destruir tudo que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho. Que os espíritos respondem para Kardec. Qual que é o maior mal? Qual que é o maior entrave à evolução, à felicidade do ser humano na Terra? É essa duplinha aí, Batman e Robin, orgulho e egoísmo. Então, os tempos de agora são esses. São tempos transitórios em que somos compelidos a lidarmos com isso. Numa live que eu vi de um psiquiatra junto com o Rossandro, ele fala assim: nesse momento da pandemia, as paredes de nossas casas se tornaram espelhos, porque para onde você vai, você se vê. Não tem como a gente fugir, não é mesmo? Segue lá, Tiago. Tal é o período onde vão entrar atualmente e que marcará uma das fases principais da humanidade. Eu juro, vai lá ler na Gênese. Kardec escreveu isso no século XIX. Tal é o período onde vão entrar atualmente nós e que marcará uma das fases principais da humanidade. Essa fase que se elabora nesse momento é o complemento necessário do estado precedente. Então, agora é o momento de transição. Não haveremos de estar numa fase de regeneração, fase de transição. Como a idade viril é o complemento da juventude. Ela poderia, pois, ser prevista e predita antecipadamente. E é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Então, estamos numa fase preparatória para outra. Vamos lá. Neste tempo aqui, não se discute de uma troca parcial, de uma renovação limitada a um sítio, olha só, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Oba, tá todo mundo envolvido, tá todo mundo junto na mesma bacia, não é mesmo? Podemos seguir. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Então, vejamos, realmente, é um momento de dor que nos faz perguntar: meu Deus, é o fim dos tempos, vai acabar tudo, o que mais vai me acontecer? Vamos sentir essa dor. Naquele filme Comer, Rezar e Amar, quando ela vai para a Índia e ela aprende a meditar e ela encontra um senhor mais velho que chama ela de Armazém, a Julia Roberts, que faz a personagem, e aí ela sente a dor, ela não se perdoa porque ela acabou de se divorciar, e ela fala: mas eu não sinto culpa. Ele falou: sinta culpa, sente e deixe ir embora. Sinta aquilo que vem para você. Esse é o momento da gente parar de não querer se doer. Vamos sentir a dor. Vamos vivenciar o que está em labaredas agora. Estamos sofrendo, estamos sentindo angústia, sintamos a angústia, sintamos a dor. Mas nós que somos espíritas, que somos cristãos, Jesus diz para nós o que nossa mãe dizia para a gente quando a gente é criança: nós não somos todo mundo. Né? Estarmos diante de uma fé raciocinada dessa e não agir de acordo, não agir de forma responsável, não se modificar, não fazer reforma íntima, quer dizer que a gente não está entendendo a doutrina espírita. Porque esse é o propósito da nossa doutrina santa cristã. É a modificação moral,
É isso que Kardec está falando para a gente aí desde o século XIX, aí, ó, que está acontecendo agora. Estamos nos sentindo desamparados? É porque a gente ainda não conhece a Deus. Dica: corre lá, Livro dos Espíritos, primeiro capítulo, primeiro livro. Vamos ler, vamos entender os atributos de Deus. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, menos dúvida sobre o amor e a misericórdia dele a gente tem. Fala aqui para vocês uma pessoa que está passando por um luto. Agora faz 8 meses que meu pai desencarnou de forma trágica e eu tenho aprendido muito. Se tem uma coisa que ajuda a curar e a viver com a saudade, é conviver com a dor, é conviver com a perda, com a saudade, com as lembranças. A dor chega, você sente, você chora, você vive, lembra o que é de bom, lembra os ensinamentos e segue a vida. Finalizou um relacionamento, poxa, deu certo o relacionamento? Ah, não deu? Deu sim. Deu naqueles 8 anos, deu naqueles 5 anos, deu naquele tempo em que a gente vivenciou. Vamos pegar aquela dor, vamos pegar aqueles caquinhos quebrados no chão, vamos juntar, vamos fazer um mosaico e seguir em frente, porque esse é o nosso processo de aprendizado. A gente tem uma ideia de que espíritos crísticos, espíritos de luz, os santos, são seres que foram criados prontos. Nós sabemos que todos fomos criados simples e ignorantes. Inclusive, os santos são seres que foram se cristificando, foram se modificando, foram se renovando moralmente. Maria de Magdala, inclusive, é um expoente desse processo. Tanto é que foi para ela que o Cristo apareceu primeiro, porque foi a pessoa que mais se dedicou à sua transformação moral, ainda na carne, ainda nessa vida. Então, são exemplos. Por isso que o Cristo pegou só gente da gente para ser discípulo. Pegou Bartolomeu, pegou Pedro, pegou Judas, pegou só a turma que é da gente, a título de nos exemplificar, olha, todos nós podemos nos elevar moralmente. Paulo, maior multiplicador da doutrina cristã, é Paulo, e era assassino de cristão. Então vejamos, e ele, quando Cristo apareceu para ele de joelho já falou: Senhor, o que queres que eu faça? Opa, estou pronto para outra, estou pronto para servir. Imagina só se Paulo ficasse preocupado com o que ele estava fazendo, ou o que ele ia fazer. Ele estava indo para Damasco para matar Ananias, que estava lá do outro lado. O Cristo apareceu para ele, mas de pronto. Ele falou: Senhor, o que queres que eu faça? Já se colocou de prontidão para agir. Então, se sentimos a dor, sintamos, mas ao mesmo tempo peguemos essa dor e vamos transformá-la em amor. Vamos ali peneirar essa dor e ver o que há de melhor nela para a gente seguir. Se estamos demorados na dor, precisamos cuidar dessa dor, precisamos entendê-la, precisamos buscar de forma amorosa e entender que é um processo a cura, a calmaria, o aprendizado, mas é necessário ser feito. É o que Kardec está dizendo. Não vai ser nada externo. A doutrina espírita é uma doutrina raciocinada, é uma fé raciocinada, porque a gente entende o que a gente passa, a gente entende o processo das coisas. Não há nada milagroso, não há nada repentino, não há nada dado. É tudo conquistado. Até a nossa fé é um processo interno nosso de conexão com o Pai. Então, é uma vitória nossa, é um progresso nosso e raciocinado, porque a gente vai entender o porquê. Vamos lá, amigo, pode passar para o próximo. Quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar à hierarquia dos mundos, é o que nós estamos vivendo, não vejais nessas palavras nada de místico, não tem nada assim de mirabolante, sobrenatural, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais, olha a fatalidade, do universo, contra as quais toda a má vontade se quebra. Então, não adianta. Ai, não quero, vou dar uma endurecida aqui, não vou evoluir. Ah, meu querido, vai.
você só vai. Todos nós haveremos de progredir, de um jeito ou de outro. Nós podemos deter a marcha do progresso, mas o que está nos acontecendo agora, e isso a gente tira lá do Livro dos Espíritos também, quando Kardec pergunta, é pautado ao homem deter ou impedir a marcha do progresso? A espiritualidade responde, olha, ele pode até dar uma segurada, mas impedir ele não impede, não. Esse momento é o que está nos acontecendo. Se a gente até lê também lá na lei de destruição, a gente vê, precisa chegar a um mal maior para que o bem venha. Estamos diante de um mal maior para que o bem possa se achegar, para que várias revoluções individuais e ao mesmo tempo da humanidade toda se concluam. Vamos, amigo, para a próxima. Cada transformação é marcada por uma crise. A humanidade é um ser coletivo no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual. Então, é bem clichê essa frase, mas na zona de conforto ninguém cresce. Quando está tudo bem, quando está tudo ali preenchido, os recursos e tal, ninguém mostra o seu valor, ninguém mostra a sua habilidade, a sua capacidade. Você vai ver pessoa boa mesmo, você vai ver habilidade mesmo, é quando falta recurso, é quando está tudo difícil, é ali que os melhores se destacam. É ali que as pessoas se revelam, porque a gente é obrigado a agir. A gente é obrigado a fazer novas conexões mentais, a gente é obrigado a ver ideias, ver soluções onde antes não existiam. É um momento de crise. Então, a dor, mais uma vez, ela é altamente salutar e necessária. Se não passarmos pela dor, por essa dor que seja, ou por diversas dores, a gente não progride, infelizmente. A dor, ela é abençoada, e por isso Paulo nos diz, em tudo dai graças. Porque hoje, naquilo que a gente vê um mal, naquilo que a gente vê um retrocesso, ou algo que obsta o progresso, na verdade, aquilo é um ensejo para um novo momento, para um aprendizado. E aí, quando ele diz que a humanidade é um ser coletivo, é verdade mesmo, para que cada revolução moral que está acontecendo reflete na humanidade toda. Quando a gente estuda Nosso Lar, e aí vai se falar do nosso lado, umbral, a gente aprende, inclusive tem um estudo do Nosso Lar feito pelo Haroldo Dutra Dias, ele faz diversas lives a cada capítulo no YouTube, quem quiser estudar, é muito pertinente estudar nesse momento também. O umbral começa aqui na Terra. Se a gente pensa, será que quando eu desencarnar eu vou para o umbral, eu vou direto para o nosso lar? Amigo, a gente já está no umbral faz horas. Veja, em determinados lugares ou festas, né, que a gente vai pela música, pela conversação, pelo que acontece ali, ali já é um umbral. A baixeza ou a elevação do ambiente e da interação com as pessoas determina onde a gente está. É o que ele está dizendo aí. O umbral já começa aqui na Terra. O umbral é o quê? É um momento de passagem. Tá? O umbral não é um lugar. O umbral é uma situação. Então, quando nós estamos comungando com energias baixas, vibratórias, negativas, pessimistas, não que a gente deva ficar feliz o tempo inteiro, que ninguém fique, nem é o saudável você ficar rindo o tempo todo, né? É algum problema. Mas quando nós nos demoramos num sentimento, numa vibração negativa, a gente vai criando essa psicosfera à nossa volta. E André Luiz conta lá que ele ficou, se não me engano, acho que 10 anos no umbral, até que ele resolveu orar e pedir fervorosamente a Deus para ser ajudado. Sendo que aquele missionário espiritual lá, sondando ele faz tempo, e André Luiz não percebia. Então, em que situação está a gente? Porque desamparado nenhum de nós estamos. Nós temos certeza disso. Será que a gente está sofrendo durante todo esse tempo por a gente não saber orar? Ou por a gente não crer que ao orarmos haveremos de receber ajuda? Ou será que o momento que estamos passando não é uma ajuda para a gente ver o que a gente não estava vendo antes? Olha, quantas reflexões a gente pode tirar disso.
somente de acessarmos o conhecimento, somente de irmos atrás do que possa ser isso que nos aflige. É isso que a filosofia espírita nos cutuca. Vamos lá, amigo. A humanidade tornou-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas. Ela sacode seus coeiros, coeiro de bebê, sabe? E se lança impelida por uma força irresistível para limites desconhecidos, a descoberta de novos horizontes menos limitados. Olha só a humanidade progredindo, olha só a humanidade não só progredindo intelectual, mas sendo compelida a crescer moralmente também. Palavra de Kardec. Vamos lá. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Olha só, ele não só antecipa o que a gente está passando, mas ele dá a receita de bolo também. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável. Essa base é a fé. É o que eu estava falando agora há pouquinho ali, né? Não adianta. André Luiz ficou 10 anos no umbral, gente. Estava ali o pessoal em volta dele, a mãe dele orando, intercedendo por ele, o pessoal tudo ali esperando ele acordar, ele fazer uma prece, ele pedir, ele ajoelhar, ele querer, né? Ah lá, ele dá duas dicas. Uma, para a gente passar nessa fase, é fraternidade. A gente tem que aprender a olhar o outro. A gente tem que aprender a enxergar o outro. A gente tem que aprender a conviver em sociedade. Curioso, né? Está todo mundo isoladinho dentro de casa, mas tem que aprender a ser fraterno. É sim. E, ao mesmo tempo, a base, a rocha desse momento é a fé. O que o Cristo diz da fé com relação a construir uma casa sobre a areia, diante da praia, ou numa rocha forte. Essa é a nossa fé. Se ainda nos sentimos altamente abalados, se ainda nos sentimos descrentes, querendo abandonar, querendo desistir, esse é um bom sinal, é um bom alerta de que em que nível está a nossa fé, como a gente tem construído, cultuado a nossa fé. Até mesmo porque a gente pensa que religiosidade são cultos exteriores, né? É a gente ir na casa espírita, é a gente tomar o passe, é só o evangelho no lar, é abrir o livro, né? É o salam aleikum, fazer aquela coisa toda, é água fluidificada. Falando aqui do espiritismo e pegando um pouco de outra religião, né? Esse é o momento em que a gente é retirado dos templos de pedra para a gente entender, olha, religiosidade é uma construção individual, é um hábito, assim como a gente escova dente, né? A gente não tem hábito de higiene, tomar banho, ou a gente espera que tenha, né? Tomar banho, escovar dente, pentear cabelo, né? Orar também, agradecer também, pedir também, conhecer também, são hábitos. E aí a gente está sendo convidado a isso. Porque antes a gente, sabe aquele filme Clique? Quando ele aprende a colocar as coisas, passar para frente, algumas coisas que ele passava sempre para frente ficaram no piloto automático. Os momentos íntimos com a esposa dele, as discussões com a esposa, então ele não brigava mais, ele não jantava mais em família, ele não tinha mais momento íntimo com a esposa dele, porque tudo ele queria passar para frente. Será que a gente também não se habituou com a nossa religiosidade a estar no piloto automático? Porque daí a gente passa tanto para frente e já precisa, né? A gente está se sentindo sem chão, está se sentindo desmotivado, está se sentindo altamente inseguro, desesperado sobre o amanhã, porque se é que existe uma certeza hoje, é a incerteza do amanhã. Eu falei, meu Deus, e agora? A gente passou tudo para frente, deixando o piloto automático. Opa, é agora o momento da gente voltar. Opa, peraí, deixa eu dar uma olhada. Como é que está? A que tantas estão a minha fé, a minha religiosidade? Como está sendo a construção, a manutenção da minha religiosidade, da minha fé? Porque agora, nesse momento de crise, é que a gente vai avaliar. E aí está a dica do Kardec, né? Fraternidade baseada na fé. A gente só vai conseguir passar por esse momento na rocha sólida da fé. Vamos para a próxima.
Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz e a fraternidade. Então vejamos, uma coisa está conectada à outra. Para que a gente possa passar por essa fase, nós precisamos da nossa fé. E aí fica a reflexão: como está a nossa fé? Como a gente tem construído e mantido a nossa fé, alimentado a nossa fé. Em seguida, diante da nossa fé, quão fraternos nós somos, porque o nosso grau de fraternidade vai dar ali um indicativo do nosso progresso moral. Quer uma dica? Quer um teste para a gente avaliar? Tivemos aí uns eventos recentes na internet do Romero Brito com aquela empresária, e aí a gente vê opiniões dos dois lados. O indicativo é: se a gente foi capaz de julgar um lado ou o outro, aí a gente ainda não está tão fraterno como Cristo nos propõe. Lembra do episódio lá, tire a primeira pedra, aquele que é isento de pecado? Então tá. Já fica aí para nós um indicador de como a gente está. Se estamos julgando, esse é um termômetro bem bacana. Como é que está o nosso julgômetro? Se a gente está se sentindo juiz das pessoas, das coisas, das situações, mais do que servidores, o nosso progresso moral está um pouquinho distante. A gente está menos fraterno. Veja a relação proporcional de uma coisa com a outra. Mais juízes, menos fraternos. Mais fraternos, menos juízes. Mais elevados moralmente nós estamos. A gente não precisa ir longe, é só ver Jesus, só ver a Jesus. Outro caso, que daí a gente cutuca, é a situação da criança que, através de violência sexual, engravidou e chegou ao aborto. Estamos julgando um lado ou outro. Opa, maior o julgamento, menor a fraternidade. Menor a fraternidade, mais longe do progresso moral. E o que a nossa fé tem a ver com isso? A nossa fé tem que nos engrandecer. Nós, muitas vezes, estamos habituados a aprender o evangelho para aplicar nos outros, né? A gente lembra daquele filme do Chico Xavier, né? Que ele foi auxiliar nossas irmãs que estavam lá amarradas com corda, e ele chegou e falou pro companheiro dele, falou: olha, se eu ficar mal, aplica o evangelho com força. Ele vai lá e senta o evangelho na cabeça do Chico. A gente pensa que aplicar o evangelho é assim e é nos outros, né? Senta o evangelho nos outros, né? Mas para a gente é só Novo Testamento, é só não julgamento, só perdão dos pecados, né? Pois é. A fé é uma construção nossa mais para nós do que para os outros. Aquele hábito da gente ouvir a palestra e falar, tá vendo? É para você isso aqui, ó. Ou no Evangelho no Lar, quanta gente faz Evangelho no Lar, jogando ponto para o outro, falando, tá vendo isso aqui, fulano, ó, para você. Não, o momento do Evangelho no Lar também não é para isso. O momento da oração, da nossa religiosidade é para a gente. É uma reflexão, é um processo nosso. Então, aí a gente fica com essa base, com esse capítulo grandiosíssimo de Kardec para nós. São chegados os tempos diante da maturidade da humanidade. E esse momento em que nós estamos vivendo é um momento transitório de aprendizado, de percepção da nossa fé, de progredirmos com a nossa maturidade, com a nossa fraternidade e assim auxiliarmos. Caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para com todas as crenças, essa será a divisa da humanidade. Quando a gente vir que as coisas estão caminhando para esse lado, mais maduro nós estaremos. Tem mais algum slide, amigo? Ou finalizou? Há, pois, uma luta inevitável, mas uma luta desigual, porque é do passado decrépito que cai em farrapos contra um futuro juvenil, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, porque os tempos marcados por ele estão chegados. É uma luta desigual, porque toda a nossa primitividade moral, ela vai ficar,
ela vai deixar de ser, porque estamos compelidos ao progresso, estamos sendo convidados compulsoriamente à nossa maturidade. Então, a gente fica aqui com esses ensinamentos maravilhosos de Kardec, aliados ao Evangelho do Cristo, para que a gente, primeiro, possa se acalmar com o coração. Segundo, encarar tudo que a gente está vivendo, nós individualmente, nós, coletividade, humanidade, de forma madura, porque essa dor, essas dores, elas são necessárias e que a gente possa estar de braços abertos e acolhê-las como bem-vindas e fazer desse momento uma grande oportunidade de servirmos ao nosso Mestre, de nos conhecermos e de avançarmos, porque são chegados os tempos de tempos felizes, de tempos melhores, em que nós que somos cristãos, somos espíritas, somos convidados como trabalhadores da última hora para participarmos dessa grande lavoura, para trabalharmos, para semearmos, colhermos, frutificarmos. Essa é a nossa mensagem de hoje e a gente fica muito grata por estar aqui aprendendo juntos. Vamos convidar a todos à prece e a gente vai para as perguntas. Se tiver alguma pergunta, a gente faz a pergunta antes, Hugo? Ou faz a prece? Vamos com as perguntas, Salu, e aí você encerra a nossa atividade com a prece, e aí a gente se despede dos amigos. Tudo bem? Tá bom. Tudo bem, tá ótimo. Ok. Tá. Chegou uma pergunta aqui, Salustra, do Álvaro pelo Facebook, né? E ele diz o seguinte: Salustra, qual a contribuição do Centro Espírita para esse período? Estávamos acostumados a nos fortalecer nesse espaço, mas agora não podemos nem nos reunir. Acho que não podemos fisicamente, né, estarmos juntos. Mas exatamente. Qual que é a contribuição, Salustra, que o Centro Espírita pode dar para a gente? Então, eu não sei mas eu sei algumas, né? Toda a casa espírita que é bem organizada, que é bem estruturada, federada, né? Recebe, através da federação, algumas regras, algumas orientações para se fazer. Então, as casas espíritas, que geralmente têm grupos, né, de WhatsApp, geralmente têm seus frequentadores ali, mantêm os estudos, mantêm as reuniões de forma fala virtual, e segue sempre orando pelas pessoas que participam lá e que não participam. Muitas pessoas não têm acesso à internet, mas sempre são incluídas nas preces, nas vibrações. Então, nesse momento, o que eu penso é uma das coisas, ou não há contribuição, né? Seria muita presunção eu falar né? Mas seria uma das opções, né, Álvaro? Não sei se você concorda, mas das casas da onde eu participo, ou na que eu sempre estou ali participando, e eu participo dos estudos, a gente tem feito assim. Certo. Outra questão, Salustra, que chegou pelo Instagram. Salustra, qual o papel das crianças e jovens nesses dias de transição? Será que eles sabem o quanto serão importantes? Às vezes parece que estão tão perdidos. Ai, que lindo! Então, como a gente está passando por uma fase em que a gente quer anestesiar a dor, a gente também confunde a relação de filhos com os pais. A gente quer ser amigo do filho e esquece da função sublime de pai, de mãe, de responsável, né? Enquanto a criança, é dever e obrigação dos pais a levá-los a uma religião, a trazê-los ao dever e às obrigações. Então, muitas vezes, uma criança, um jovem perdido, é uma criança, um jovem sem orientação, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, uma criança é criança até os 12, e é adolescente entre os 12 e os 18. Então, fica aí, nesse período, a responsabilidade, não culpa, que são coisas bem diferentes, dos pais. O Rossandro, ele sempre traz nas palestras dele uma pesquisa científica que foi feita nos Estados Unidos, tentando entender por que certos jovens, certo grupo de jovens não aderia às drogas. Aí foram olhar nível social, não era, foram olhar nível econômico, não era,
foram, olha, tipo de religião específica não era. O que era comum nesses jovens que não tinham aderido às drogas eram que todos, na sua tenra infância, foram obrigados pelos pais a participarem das suas religiões, cada um da sua diferente. Então, uma coisa que os pais têm que lembrar sempre é que é dever deles orientar os filhos, né? Então, se a gente está em alguma orientação religiosa, é nosso dever encaminhá-los para isso. É o que eu penso, não sei se respondeu, mas... Grandemente, Salustra. Olha, estamos recebendo aqui do nosso amigo dos bastidores, né, que essas foram as perguntas. Então, você fique à vontade, Salu, para fazer suas considerações finais, fazer a prece, para que a gente possa encerrar com chave de ouro aí essa tão generosa atividade. Ai, que bom, obrigada. Eu quero agradecer ao Tiago, que nos ajudou o tempo todo aí, mesmo escondidinho, né? Obrigada pela oportunidade, pelo estudo aqui com a Casa Joana d'Arc, que sempre me presenteia com esse trabalho. E aqui eu não falei nada de novo, eu escuto bastante palestra do Haroldo, do Rossandro, gosto muito da Maíse também, e do Divaldo, então eu só reproduzo aquilo que eu aprendo. Então eu sou uma papagaia. Então, agradeço muito pela oportunidade e convido a todos à nossa prece. Louvamos a Deus, nosso Pai de misericórdia infinita e graça inestimável. Muito obrigada ao Mestre Jesus por nos acolher em seus braços amorosos, por nos envolver no seu amor grandioso. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Kardec, nosso mestre e amigo, que nos traz notícias alvissareiras desde tanto antes. Mestre Jesus, nós te rogamos, tenhamos nós olhos de ver e ouvidos de ouvir, tenhamos nós a disponibilidade e o amor em nossas almas para servirmos, para ajudarmos, para nos auxiliarmos e sermos fraternos, colaborando para o progresso da humanidade. Senhor, nós te agradecemos por essa casa amiga que nos acolhe, que multiplica a sua doutrina a tantos corações aflitos. Que diante das nossas dores e das nossas aflições, ó Mestre Jesus, possamos contar contigo, com nossos anjos de guarda, com a espiritualidade superior. Que tenhamos uma semana abençoada, fortalecidos no seu amor e na sua misericórdia. Que assim seja. Que assim seja. Salustra, a gente agradece imensamente, né? Sempre abrilhantando a nossa casa e deixando os nossos corações quentinhos com suas palavras, com suas exposições. Obrigado de coração. Esperamos você mais vezes conosco. Bom, obrigada. Um beijo. Beijo. Amigos que nos acompanharam, muito obrigado por estar conosco neste momento. Mais uma atividade. Nos sigam nas redes sociais, lembrando que essa palestra estará disponível também no nosso canal do YouTube, Joana d'Arc, para que a gente possa apreciá-la novamente sempre que quisermos e sempre que for necessário. Esperamos vocês amanhã nas atividades também, que estarão disponíveis virtualmente, e no próximo domingo, às 16 horas, no grupo de estudo, e às 18 horas, para mais uma palestra. Tenhamos todos uma boa noite, que Jesus se mantenha conosco, que assim seja.